Antes de qualquer teoria pós-morte, existe uma possibilidade bem conhecida e quem sabe até muito plausível sobre a morte: o nada. E se tudo que a gente vive, experimenta, adquire for simplesmente embora quando a gente se for também? E quando se fala sobre o nada, é muito pior do que você imagina. Geralmente entendemos ou tentamos imaginar o nada como algo escuro ou silencioso, ou até com aquela sensação de mistério e medo, quem sabe até o sono. Mas o nada é bem pior que isso. Você morre e nada mais. Nenhum pensamento, nenhum sentimento, nada, apenas um vazio eterno. É uma ideia que todo mundo já pensou uma vez, e é a que mais assusta. Afinal, isso remete a algo profundo do ser humano, e que às vezes a gente nem para pra perceber quando tá no piloto automático. E é justamente por estarmos no piloto automático que essa ideia assusta, porque somos feitos para estímulos. Nossos ancestrais passaram por muitos perrengues antigamente, tendo que ficar em alerta o tempo todo contra vários predadores assustadores. Afinal, naquela época não existia tanta mordomia como a gente tem hoje. Era melhor preencher a mente com falsos alertas e garantir a sobrevivência do que vacilar por um instante no tédio e acabar sendo morto por um tigre dente de sabre. Isso, de alguma forma, herdou para nós. Desde a Grécia Antiga foi formulado um conceito chamado horror vacui. Inicialmente, muitos gregos acreditavam que a natureza teria naturalmente um medo ao vácuo. Não existe vácuo absoluto no mundo natural, e se existisse, automaticamente seria preenchido por algo material como água ou vento. Esse conceito foi adquirido também por muitos artistas, que até hoje têm a tradição de não deixar nenhum espaço em branco numa pintura. E esse conceito foi até mesmo reutilizado indiretamente na psicologia, com muitos estudiosos indicando que nós temos uma tendência natural a preencher nossa mente com algo, e que o tédio e o silêncio muitas vezes é meio desconfortável. Até Jesus na cruz, diante de um silêncio absurdo por parte de Deus, exclamou dizendo: "Meu Pai, por que me abandonaste?" Se até em vida já ficamos desconfortáveis com coisas silenciosas, ociosas, vagarosas, imagine encarar isso pra sempre. Talvez seja por isso que o nada seja tão incomodante. Mas se você parar pra pensar, não é exatamente perturbador. Até porque por trás desse todo o nosso medo, existe quase um paradoxo que a gente nem sequer percebe. E isso porque o nosso julgamento sobre o nada é feito de forma consciente. A gente só tem medo do nada enquanto a gente está consciente. Mas o nada, por definição, é algo sem nada para se conceber. Não há pensamentos nem sentimentos. Não há consciente nem inconsciente. Não há medo nem coragem. Não há tristeza nem alegria. Se a gente morresse e tivesse que encarar o nada, não ia ser assustador, porque a gente nem sequer ia perceber, nem sequer ia raciocinar. Se a gente já não consegue sentir, controlar ou tentar fugir de coisas como sono ou desmaio, imagine o nada absoluto. A gente só tem medo enquanto tá vivo, mas quando nada chegar, a gente nem sequer vai perceber. Vai ser um apagão instantâneo, sem saber quando, onde e como, e mesmo perto da morte, a gente não vai conseguir tocar nesse momento entre a existência e a não existência. Vai ser algo que só vai acontecer sem nem sequer a possibilidade de se alegrar ou se entristecer, no absoluto momento em que o tudo encontra o vazio. É algo tão instantâneo e intangível que nem quando você estiver a segundinhos à beira da morte você vai ter uma noção precisa de quando esse momento vai chegar. Porque você só tem noção de algo enquanto algo ainda existe. Tentar imaginar o nada no pós-morte é tipo imaginar o nada pré-vida. Você também não estava nem triste nem feliz antes de nascer. Então, se o nada for de fato o nosso destino, para que se preocupar? Essa parece uma teoria assustadora de início, mas, no fundo, ela não é nada demais. Tá, eu sei que essa piada foi horrível. Agora vamos levar o conceito de nada mais a sério. Se o corpo físico morre, você morre junto. Ou seja, se a teoria do nada for a que estiver certa, temos a seguinte conclusão. Nesse cenário, nós dependemos 100% do corpo físico. A mente em si não é algo que possa existir fora do corpo. Até porque se pudesse existir, não faria sentido dizer que nosso destino é o nada, mas sim uma separação do nosso corpo. Logo, o que chamamos de eu seria nada mais do que o produto do corpo físico. Agora bora eu falar de uma outra teoria que é muito popular, que bota ou alegria ou medo em muita gente.
A ideia de que podemos ser eternamente felizes ou sofrermos eternamente, dependendo da escolha que fizermos em terra ou de como o suposto Deus, criador do universo, acha que nos é merecido. Essa ideia de céu ou inferno ficou conhecida principalmente pelo cristianismo tradicional, com a Bíblia Sagrada trazendo vários ditos de Jesus Cristo, na qual ele afirma que quem crer nele, se confessar de coração e se redimir, será salvo e viverá eternamente com ele no paraíso. Quem crê em Jesus será salvo. E Deus sempre vai estar ali para perdoar as pessoas e o mal que elas fizeram em terra. É só acreditar e se render. Porém, se quisermos rejeitar, mesmo assim, essa mão estendida, ou seja, rejeitando o perdão divino, acabamos por, após a morte, tendo uma separação definitiva do bem divino, indo para o inferno, não como uma punição infantil e vingativa como muita gente pensa, mas como um afastamento da fonte de bem que é Deus. E se nós decidimos nos afastar daquilo que é todo o bem, logo, logicamente, estamos indo para tudo aquilo que é o mal. Porém, é claro, o conceito de céu e inferno é muito difundido. Só dentro do cristianismo e suas mais de 30 mil denominações, temos tradições que acreditam que já estamos determinados a ir para o céu ou para o inferno, tipo o calvinismo, onde não é você que escolhe, mas Deus que te escolheu mandar para um desses dois antes mesmo de você nascer. Outras tradições menos comuns, como os adventistas, defendem que o inferno não é eterno, mas sim o fim de tudo. Ou seja, é céu ou aniquilação total. Não existe sofrimento eterno. Outras correntes antigas e quase extintas já pensaram que o inferno é temporário. O universalismo cristão acredita que o inferno é apenas um lugar de purificação espiritual. Deus envia os impuros para lá e após eles se arrependerem, eles voltam para o céu. Já o zoroastrismo também vai nessa linha, ao dizer que após 3 dias depois da pessoa morrer, ela pode ir para a casa da canção, que seria o céu deles. Mas se ela for uma pessoa má durante a vida, ela fica na casa do silêncio, onde confronta um puro vazio espiritual. Mas a boa notícia é que esse vazio serve para purificar a alma dela, não para sofrer eternamente igual diz a tradição cristã medieval católica. Mas enfim, o conceito de céu e inferno é tão difundido que daria para criar um outro iceberg só sobre cada um deles. Porém, independentemente dessas visões, todas elas acabam se encontrando em um ponto comum. Existe algo em nós que não é reduzido ao corpo. Não somos apenas matéria pura. Um ser que envolve o corpo físico, a vida mental, com memória, consciência, emoção, identidade, e uma dimensão espiritual, que não é apenas pensamento, mas aquilo que dá continuidade à própria existência do indivíduo. E essa dimensão espiritual, por sua vez, é muitas vezes além da compreensão, mas carrega o peso das ações geradas pela vida física da pessoa. Por isso a morte não é tratada como destino final, mas como uma separação temporária dessa unidade. O corpo deixa de agir no mundo físico, enquanto aquilo que constitui a identidade pessoal continua existindo em outro estado da realidade. Se o eu não é só o corpo, mas uma unidade que envolve consciência e uma dimensão espiritual que é mantida por um Deus amoroso, então a morte não é o fim da pessoa. E é por isso que, dentro dessa visão, céu e inferno não aparecem como ideias sem sentidos, como se fosse imaginação. Porque se o ser humano permanece como indivíduo após a morte, então a vida não perde seu peso moral. O que você plantou aqui, você vai colher depois dessa vida. Aquilo que você é, que escolhe e o que torna, te acompanha. E dependendo da direção que você estava caminhando durante a sua vida, é para essa mesma direção que você vai caminhar para a morte. Reencarnação, basicamente, é a ideia de que, depois que você morre, você nasce de novo, em outro corpo, reiniciando esse ciclo de vida e morte potencialmente por toda a eternidade. Você morre e volta, de novo, de novo e de novo. Dentro da tradição hinduísta, por exemplo, existe a crença de que todos nós possuímos uma alma que atravessa diferentes vidas. É isso que garantiria uma certa continuidade entre uma existência e outra. Ou seja, algo em você permanece, mesmo que tudo em sua volta mude. É tipo ser um cara humilde e tranquilo aqui nessa vida, e então reencarnar como uma capivara, que também é humilde e tranquila igual você foi. Porque ser humilde e tranquilo é uma característica fundamental do teu espírito, e isso ninguém muda. Em vez de um destino final fixo, como no céu ou no inferno, você renasce uma nova existência proporcional ao tipo de vida que você levou antes. É quase como se fosse a realidade calibrando você. E parando para pensar, isso até que faz bastante sentido. Mas calma, nem todas as tradições enxergam isso dessa exata forma. No budismo, por exemplo, a ideia é ainda mais radical. Se liga só. Na tradição budista, a base inteira do que a gente considera como identidade começa a meio que desmoronar. Porque, diferente do que muita gente imagina, para eles, budistas, não existe uma alma fixa atravessando essas vidas. É isso que o budismo defende. Existe um conceito muito importante chamado não-eu, e ele é exatamente o que parece à primeira vista. A ideia de que não existe uma essência permanente em você,
Nada é sólido, nada é fixo, nada que possa ser apontado e dito. Isso aqui é você. Segundo essa visão, aquilo que você chama de eu é, na verdade, um conjunto de processos. Corpo físico, percepção, consciência, sensação e até mesmo as faculdades mentais. Só que todos eles mudam com o tempo. Nada é permanente. A beleza vai sumir com a velhice, as memórias vão se perder ou se misturar. O senso de identidade vai se perder na próxima vida. Você não vai ser o mesmo para sempre, muito menos em outras vidas, pois não existe nada fixo. É tipo tentar agarrar o vento ou cortar a água. Simplesmente não dá. No instante que você tenta entender o que significa ser você, pronto, você já mudou de novo e precisa tentar pensar novamente no que você é. É uma ideia bem bizarra se você parar pra pensar, mas faz sentido. Se não existe um eu fixo, então não faz sentido pensar em uma alma viajando de um corpo pro outro. Não é como se uma pessoa saísse de um corpo e entrasse no outro. O budismo entende isso de outro jeito. O que continua não é uma identidade, mas um processo. Ou seja, aquilo que você chama de você agora é um fluxo de coisas mudando o tempo todo. Pensamentos, sensações, emoções, lembranças, corpo, nada disso é permanente. E esse fluxo não para simplesmente na morte. Ele continua, mas não como a mesma pessoa. Ele continua como se fosse uma sequência de causas e efeitos, tipo um dominó, sabe? Uma forma simples de entender isso é como uma chama acendendo outra chama. Tipo vários fósforos juntos, sabe aquela imagem dos fósforos juntos? É por isso que o karma é tão importante. É simplesmente o fato de que tudo que você pensa, faz e cultiva mentalmente vai deixando marcas nesse processo. E essas marcas não somem, então as cagadas que tu fez continuam a te cobrar na próxima vida. Essa ideia de reencarnação também apareceu em outras culturas. Alguns filósofos da Grécia Antiga acreditavam em algo chamado metempsicose. Nome difícil, né? A ideia de que a alma pode migrar de um corpo para o outro. Um dos nomes mais conhecidos associados a isso é Pitágoras. Sim, o mesmo que inventou aquela fórmula que todo vestibulando sofre para aprender. Existe até uma história curiosa em que ele teria visto um cachorro sendo maltratado e tentou impedir, dizendo que reconheceu ali a alma de um amigo. Pare, não bata nele, pois é a alma de um amigo. Mas nem todo mundo vê isso como algo positivo, porque também existe um outro lado. Se esse ciclo nunca acabar, então você tá preso nele. Imagina ter que morrer e nascer pobre de novo, ter que pegar busão público em toda a vida. É por isso que, em algumas dessas tradições, o objetivo final não é continuar, é sair. E a boa notícia é que, segundo essas correntes, dá pra sair sim, mas é melhor ser uma pessoa muito feliz e iluminada nessa vida pra já ir acelerando o processo. Entre tantas ideias sobre o que acontece depois da morte, existe uma que não nasce nem da religião e nem da tradição, mas de uma hipótese quase fria, tipo matemática. E se a realidade for uma simulação? Bom, eu acho que eu já fiz essa pergunta umas 200 vezes nesse canal para quem me assiste. Se o que a gente vive for uma simulação, morrer pode não ser exatamente morrer. Pode ser simplesmente o fim da execução daquele sistema. Como terminar uma partida, como sair de um jogo, se desconectar ou talvez acordar do sonho. Isso abre várias possibilidades. Talvez você retorne a um nível externo de realidade, percebendo que aquela vida inteira foi apenas uma experiência, como se você estivesse nessa realidade superior, entrando num coma proposital que te conecta a um personagem simulado. E aí você acorda em outro mundo com outra vida ou outro nome. Talvez você goste da simulação que vive e escolha começar outra, com outros parâmetros, outro contexto, outro personagem. Talvez acorde do óculos VR, numa realidade muito maior que a nossa. Mas também existe uma possibilidade mais desconfortável, de que você não seja alguém jogando, mas apenas parte do próprio sistema. Algo temporário de um processo maior que simplesmente vai terminar quando o programa se encerrar. Nesse caso, se não tiver nenhum player do outro lado e você só existe dentro do sistema, então a morte pode ser o fim. Ou o sistema te resete depois que você morrer, ou pode te jogar em outro servidor com outros players, tipo uma reencarnação digital, quem sabe. Existe um argumento da simulação, que foi estruturado de forma mais rigorosa pelo filósofo Nick Bostrom. Ele propõe basicamente 3 cenários possíveis. No primeiro, civilizações como a nossa nunca chegam ao nível tecnológico capaz de criar simulações realistas de consciências. Seja porque é impossível, ou seja porque a gente vai se destruir antes de chegar nesse ponto. No segundo cenário, essa tecnologia até é possível, mas por algum motivo não é muito utilizada. Talvez porque o custo computacional seja absurdo, talvez porque existam limites físicos, talvez
por questões éticas. Afinal, simular consciências implicaria também simular sofrimento, dor, guerras, doenças. Tudo isso seria experienciado como real por quem está ali dentro. Teria um peso moral muito enorme, teria que ter muita responsabilidade ética. E então vem o terceiro cenário, aquele em que criar simulações é possível e civilizações avançadas passam a produzi-las em grande escala. Milhares, milhões, talvez incontáveis versões de realidades completas, povoadas por consciência, mas que no fundo não passa de código. E aqui que o argumento fica legal, porque se esse terceiro cenário for verdadeiro, o número de realidades simuladas seria tão maior do que a realidade original, que é uma só, que estatisticamente as chances de estarmos na original se torna quase perto de zero, muito pouco. Pensa, se milhões de simulações existem e só existe uma única realidade verdadeira, então a chance da gente estar nessa realidade verdadeira seria 1 sobre o número de simulações, seria uma probabilidade muito minúscula. Nos outros dois cenários, civilizações avançadas não criam tantas simulações, ou quase nenhuma. Porém, se você comparar com a nossa realidade, pro nosso mundo, já temos até mosca digital sendo simulada, já temos um monte de IA que faz vídeo melhor que muita gente, já temos muita tecnologia, nanos robôs que entram no seu corpo para curar doença. Então, quando a gente coloca a nossa própria civilização na balança, fica evidente que é possível sim criarmos simulações. Então, para acreditar nas duas primeiras opções, a terceira opção de vivermos de fato numa simulação parece bem mais convincente. Mas para isso funcionar, existe uma suposição muito importante, a de que a consciência, aquilo que você chama de eu, seus pensamentos, memórias, percepções, seriam no fundo padrões de informação que podem ser computados. Só que essa premissa toda não dá para ser provada com tanta força assim. Então, se essa afirmação não for verdadeira, a hipótese da simulação fica meio no prejuízo, porque talvez não seja possível simular uma consciência inteira. Essa ideia é interessante, mas ela é altamente debatida, porque talvez exista algo na experiência consciente que não pode ser reduzido a cálculo, nem processamento, algo que depende do próprio fato de estar encarnado num corpo biológico. E mais do que isso, né? Por que criar simulação? Qual seria a motivação que um simulador teria para criar incontáveis realidades simuladas cheias de sofrimento? Talvez a simulação seja uma mentira, a gente realmente esteja vivendo na realidade verdadeira. E talvez tudo isso que a gente falou até agora seja a tentativa de explicar com a ferramenta do nosso tempo o mesmo mistério de sempre. Vivemos cercados por tecnologia, talvez essa hipótese reflita mais sobre a nossa era do que sobre uma verdade do universo observável e das nossas consciências. E se, depois da morte, nada realmente mudasse? Não outro mundo, não outro corpo, não outro destino, mas essa mesma vida exatamente como ela é. Cada escolha, cada erro, cada detalhe repetido, de novo e de novo, para sempre. Imagina ter que viver a mesmíssima vida eternamente, cometer as mesmas cagadas, tendo que reconhecer as mesmas pessoas chatas, passando pelas mesmas vergonhas, e deixando de fazer tudo o que você sempre quis fazer, só que pela eternidade. Quando você morre, sua vida reinicia e você volta para o ponto inicial. Essa ideia é chamada do eterno retorno, popularizada por Friedrich Nietzsche. E ela começa com um cenário simples, mas perturbador. Imagine que um dia uma voz na sua cabeça te diga que você vai viver essa mesma vida um número infinito de vezes, sem mudar absolutamente nada. Não existe variação, não existe nada que pode mudar. Cada decisão que você toma agora, você já tomou antes e vai tomar de novo, infinitamente. Quase como se fosse aquela intuição dizendo, não faça isso, e aí você faz e vê que ela tá certa. Se tudo se repete exatamente igual, então nada pode ter sido corrigido. Mas ao mesmo tempo você tá vivendo e tendo que fazer seu próprio destino. Então é meio que um paradoxo da liberdade se você parar pra pensar. Se você soubesse que sua vida se repetiria infinitamente, você aceitaria? Por um lado, tudo perde peso, porque nada leva a um fim definitivo. Se você vai viver de novo, então nenhuma decisão pode acabar com tudo para sempre. Por outro lado, tudo ganha um peso absurdo, porque cada pequeno momento não acontece uma vez, mas infinitas. Cada decisão não é só uma decisão, é uma repetição eterna daquela decisão. Então, se você tivesse que viver algo para sempre e para sempre, seria melhor viver de uma forma que vale a pena.
Nietzsche não estava tentando provar que a gente vai viver assim para sempre. Ele estava bolando um desafio pesado. Se ao menos fosse possível isso acontecer, não seria melhor agir de acordo com essa possibilidade? Entre viver eternamente uma vida se sentindo um fracassado, tendo medo de tentar algo diferente, tendo medo de viver intensamente, tendo medo de ser julgado, ou viver com uma vida com muita autenticidade, sem medo, construindo algo que valesse a pena, qual dos dois você escolheria? Isso cria um tipo diferente de responsabilidade, não aquela baseada em recompensa ou punição, como se fosse o céu ou o inferno, mas uma responsabilidade consigo mesmo, porque tudo que você faz, você está de certa forma escolhendo eternizar, segundo essa visão. Porque se isso vai se repetir para sempre, então nenhuma escolha é pequena. E a pergunta deixa de ser filosófica e fica quase pessoal demais. Você aceitaria viver isso para sempre? Um dos fenômenos mais curiosos da nossa morte são as experiências de quase morte. Basicamente, esse termo é usado para descrever relatos de pessoas que chegaram muito perto da morte ou que, em alguns casos, chegaram a ser clinicamente consideradas mortas por um curto período e depois voltaram. E o que elas descrevem não é só um apagão, muito pelo contrário. Em vez de ausência, muitos relatam uma experiência extremamente intensa, lúcida, organizada, como se algo continuasse funcionando, mesmo quando tudo deveria ter parado. Um dos elementos mais comuns é a sensação de sair do próprio corpo, como se a consciência se separasse da parte física e passasse a observar o ambiente de fora. Pessoas descrevem ver médicos ao redor, ouvir conversas, perceber detalhes do ambiente, tudo isso sem estar, teoricamente, conscientes no sentido tradicional. É como se fosse uma transição entre o subconsciente e o consciente, mas não totalmente ambos, meio bizarro, né? Outros relatam uma espécie de transição, como atravessar um túnel ou ser conduzido por algum tipo de caminho. Muitas vezes essa experiência é acompanhada por uma sensação intensa de paz, como se todo o medo desaparecesse naquele momento. Também é comum o chamado reviver da vida, onde a pessoa relata ver momentos importantes da própria existência passando de forma rápida, mas ao mesmo tempo profunda, quase como se estivesse revivendo aquelas experiências de novo, como uma compreensão diferente, bem fora do comum se parar para pensar. Em vários casos, surgem relatos de encontros com algo, não necessariamente com pessoas físicas, mas com presenças, entidades imateriais ou algo que parece ter consciência. Às vezes isso é interpretado como familiares falecidos, outras vezes como figuras religiosas e em muitos casos como algo que a pessoa simplesmente não consegue descrever com precisão. Muitas pessoas relatam mudanças profundas na forma de enxergar a vida, menos medo da morte, mais valorização das relações, uma sensação maior de conexão com outras pessoas e com a própria existência. Independente de como essas experiências são interpretadas, existe um padrão muito curioso. Elas não parecem caóticas ou aleatórias, pelo contrário, seguem estruturas semelhantes, mesmo entre pessoas de culturas completamente diferentes. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais intrigante. Quando os cientistas começaram a estudar experiências de quase morte lá pelos anos 70, a expectativa era simples: deveria existir uma explicação fisiológica. E só isso. Falta de oxigênio no cérebro, efeito de drogas, algum tipo de alucinação em situações extremas, algo assim. Mas, ao longo das décadas, essas explicações começaram a não se sustentar tão bem quanto parecia, e os dados simplesmente não batiam completamente com essas hipóteses. Não estou dizendo que a ciência falhou, mas sim que existem algumas coisas no meio dessas experiências que ainda são um mistério pra gente. O consenso atual não é sobre o que causa essas experiências, mas sobre o fato delas existirem e serem relativamente comuns. Essa é a parte que mais nos intriga. Um dos pesquisadores mais conhecidos nessa área, Bruce Greyson, relata casos que desafiam diretamente a explicação tradicional. Um deles envolve um paciente que, ao se recuperar, descreveu com precisão uma conversa que o médico teve em outro cômodo do hospital, incluindo detalhes visuais que, teoricamente, essa pessoa não teria como saber. Talvez o mais interessante de todas essas experiências não seja exatamente o que elas provam, mas o que elas sugerem. Porque, no fundo, existe uma forma diferente de interpretar tudo isso. Uma delas é mais direta. Talvez a consciência não dependa completamente do corpo. O cérebro não cria a mente, ele apenas a filtra ou a manifesta. Em situações extremas, como as experiências de quase morte, essa barreira entre o corpo e a mente se rompe, permitindo que a consciência exista de forma mais livre e menos limitada pela matéria. Outra possibilidade para tentar explicar tudo isso é o oposto. Tudo seria um produto do cérebro, mas um produto extremamente sofisticado, um tipo de mecanismo super desenvolvido, né? Então, com essa estrutura super complexa que é o nosso cérebro, quando a pessoa está perto de morrer, pode haver uma descarga intensa de sentimentos que podem dar coisas que a pessoa nunca viu antes.
Mas existe uma terceira interpretação, ainda mais estranha e talvez mais profunda. E se essas experiências não forem nenhuma prova direta de algo além e nem apenas uma ilusão? E se elas forem, na verdade, um reflexo da forma como a própria consciência funciona? Porque se olhando bem, tudo que a gente conhece da realidade passa pela mente. Tudo. Cores, sons, emoções, memórias, é de certa forma uma interpretação. Então talvez a pergunta não seja apenas se a consciência sobrevive ao corpo, mas o que exatamente é essa consciência em primeiro lugar? E se for assim, talvez o maior mistério não seja o que acontece depois da morte, mas o que está acontecendo agora. O que é esse eu que está experienciando tudo isso e por que ele existe de alguma forma? Existe uma ideia na física que parece ter saído de um pesadelo cheio de crises existenciais, ou de um episódio bem perturbador de Black Mirror, mas que nasce de uma interpretação séria da mecânica quântica. Ela levanta uma intuição desconfortável. Talvez morrer não seja exatamente um fim absoluto. Em algum nível profundo da realidade, talvez não exista um sair de cena. Essa ideia é chamada de imortalidade quântica, uma consequência possível e muito controversa da interpretação de muitos mundos da física quântica. Tem gente que relata que quase morreu, mas não morreu de fato. E quando eles ouvem falar dessas teorias, ficam pensando: e se naquele dia eu realmente morri, mas minha consciência viajou para outro mundo onde eu não morri? Eu, inclusive, já tive uma experiência assim, se eu não me engano. E fiquei teorizando também se eu não teria morrido de fato. E o eu de agora é só a consciência que foi para outro mundo onde eu sobrevivi. Para entender por que alguém sequer leva isso a sério, precisamos começar pelo básico, mas de um jeito meio intuitivo. No mundo microscópico, as partículas não se comportam como objetos sólidos e previsíveis. Um elétron, por exemplo, não viaja como uma bolinha de gude indo de um ponto ao outro. Em vez disso, ele parece existir uma espécie de mistura de possibilidades ao mesmo tempo, como se estivesse em vários lugares possíveis simultaneamente, até alguém ir lá e medir ele. É como se a realidade ainda não tivesse escolhido um resultado final, mas estivesse espalhada em possibilidades. Tipo o gato de Schrödinger. Um experimento onde colocaram um gato dentro de uma caixa e tentaram saber, após um tempo, se ele estava vivo ou morto. O experimento desse físico tentou provar um ponto. O gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, ainda enquanto não abrimos a caixa. Mas, quando abrirmos a caixa, um dos dois resultados será decidido. A física quântica é tão doida quanto esse experimento. Com base nisso, entra agora a interpretação de muitos mundos. Explicando a teoria dos muitos mundos de forma simples, em vez do universo decidir um único desfecho quando você observa algo, ele se divide. Cada possibilidade acontece, mas em ramos diferentes da realidade. Não é que você vê todos os resultados, é que existem várias versões do universo, cada uma seguindo um resultado possível, todas igualmente reais, só que separadas umas das outras. Por exemplo, vamos supor que você está dirigindo um carro a alta velocidade. A chance de sofrer acidente é grande, mas não existe certeza. E como o mundo quântico não funciona com base em certezas, você pode tanto morrer quanto não morrer. Isso só vai ser determinado na sua vida quando você pagar para ver o que vai rolar. Nesse caso, a interpretação dos muitos mundos diria que, graças a esse evento, ainda indeterminada, ainda rolando dentro do seu carro e sem a total certeza, o universo se dividiria em duas versões. Uma onde você morre e a outra onde não morre. Cada evento quântico seria uma bifurcação. Em uma realidade, algo acontece de um jeito, em outra, de outro jeito. Levando isso até o limite, surgem realidades completas. Versões onde você sobrevive, versões onde não sobrevive, versões onde a vida continua, versões onde ela termina. Sempre existe pelo menos um ramo onde você sobrevive. Do ponto de vista da consciência, só existe continuidade enquanto ela não é interrompida. Se sempre há algum ramo em que você continua vivo, então, subjetivamente, nunca haveria um fim vivido. Não porque a morte não acontece, mas porque você nunca experimenta o lado em que ela te apaga. Logo, você nunca morreria, porque sua mente sempre estaria em algum mundo quântico alternativo, viajando entre eles e criando novos mundos a partir de decisões que você tomou. E se há sempre um mundo em que você escolhe algo e continua vivendo, porque meio que não há interrupção da consciência nesses mundos, e a consciência só vai embora quando é completamente interrompida, então você só morreria se não fosse mais possível ter muitos mundos onde sua mente está ali, porque enquanto existir esses mundos, você em tese continuaria existindo também. Só que essa visão tem muitas críticas.
A física não diz que você está necessariamente protegido. Ela diz que existem versões suas em todos os mundos, mas isso não significa que você é o mesmo em todos eles. Para cada versão sua que continua existindo, existem muitas outras que terminam. Isso nos leva a uma questão profunda. Se existe um mundo onde você foi de arrasta e outro mundo onde você continuou vivendo, quais das duas versões é você? A gente pode até especular sobre isso na nossa imaginação, mas não há muita evidência material nem científica de uma mente que continue existindo em todos esses mundos, nem que essa mente seja a sua. Arthur C. Clarke fez uma previsão que hoje soa menos como ficção e mais como prévia do futuro. Ele disse que os seres humanos mais inteligentes do futuro não seriam humanos, nem animais, mas máquinas. Na época parecia um exagero, ninguém levou ele a sério, todo mundo riu. Mas hoje em dia, com projetos bilionários sendo anunciados, a inteligência artificial deixou de ser só teoria distante e passou a moldar o nosso mundo. E é nesse ponto que surge algo ainda mais profundo do que a própria IA. Uma ideologia que cresce junto com ela, o chamado transhumanismo. É basicamente um movimento ideológico que apoia o uso de tecnologias avançadas para superar futuramente o máximo, ou quem sabe todas as limitações biológicas do ser humano, atingindo quem sabe uma imortalidade digital. O transhumanismo não é só sobre máquinas, é sobre para onde o ser humano direciona a sua transcendência. Antes ao Criador, agora a criação. A máquina deixa de ser instrumento e passa a ser destino para muitas pessoas. Hoje ainda estamos na fase da chamada IA estreita, sistemas extremamente eficientes em tarefas específicas, mas esse ainda não é o objetivo final. O verdadeiro horizonte para muitos amantes da tecnologia é a AGI, que em português seria Inteligência Geral Artificial. Um sistema que pensa por si mesma, que se autoalimenta, que não precisa de apoio humano. E aqui muda o jogo completamente. Porque um sistema assim poderia superar o ser humano da mesma forma que nós superamos o inseto. E nesse cenário surge a pergunta mais inquietante. O que impede algo infinitamente mais inteligente de nos ignorar, talvez controlar ou simplesmente nos descartar? Mas ao invés de frear esse impulso tecnológico quase que inevitável, surge uma solução ainda mais radical, mas quem sabe até mais inteligente. Se não podemos vencer as máquinas, por que não nos tornarmos máquinas? Por que não nos juntarmos a ela? É aqui que o transhumanismo entra como uma resposta, uma fusão homem-máquina. Existem duas promessas, ainda teóricas, mas com muito potencial: o upload mental e a criogenia. A primeira aposta em uma ideia ousada: você pode ser informação. Dentro do seu crânio, cerca de 86 milhões de neurônios trocam sinais elétricos em uma rede absurdamente complexa. Memórias, traços de personalidade, decisões, tudo parece emergir dessas conexões. Projetos científicos como o Human Connection Project já estão, neste momento, tentando mapear essas conexões em níveis cada vez mais detalhados. E não é só isso não. Existe toda uma área chamada Connectomics, dedicada a reconstruir cérebros inteiros em escala microscópica. Já conseguimos mapear completamente o sistema nervoso de um organismo simples, como o verme C. elegans. E mais recentemente, demos um salto muito curioso. Cientistas reconstruíram, com altíssimo nível de detalhe, o cérebro de uma mosca da espécie Drosophila, criando algo que muitos chamaram informalmente de uma mosca digital. Colocaram esse cérebro virtual de mosca numa simulação e o resultado foi surpreendente. O animal virtual conseguia interagir muito parecido com o real. Ninguém fez upload de uma mente ainda, mas os componentes dessa ideia já estão surgindo. Enquanto isso, uma segunda teoria tecnológica tenta burlar a morte de outro jeito: a criogenia. E ela é algo que não tenta recriar você, mas te preservar. Hoje, organizações como a Alcor Life Extension Foundation já mantêm corpos e cérebros humanos em temperaturas extremamente baixas, logo após a morte legal. O processo envolve substituir o sangue por substâncias crioprotetoras e resfriar o corpo a níveis onde a decomposição praticamente para. E isso já está acontecendo. Existem centenas de pessoas preservadas em tanques dessa forma, e quem sabe um dia poder acordar de novo num futuro muito distante. Imagina que doido seria acordar e perceber que milhares de anos se passaram. Mas diante dessas duas ideias, surge a crítica pesada. O que exatamente é a consciência? Porque isso não foi resolvido por essas teorias. E só essa pergunta, aplicada à tecnologia, já cria um debate grande, se liga. Experimentos como o teste de Turing
partem de uma ideia provocativa. Em vez de tentar abrir a mente de uma máquina para ver se ela pensa ou não, algo que talvez nem faça sentido, a gente avalia o seu comportamento. O teste coloca um avaliador humano para conversar, às cegas com 2 interlocutores, um humano e uma máquina. Se, após várias interações, o avaliador não conseguir distinguir qual é qual de forma confiável, então a máquina demonstrou um nível de inteligência indistinguível do humano. E aqui que está o ponto forte do argumento. Nós nunca temos acesso direto à consciência de outras pessoas, apenas ao comportamento delas. Se a gente aceita que outros humanos são conscientes só com base no que dizem, fazem e se expressam, por que negar isso a uma máquina que se comporta da mesma forma? Porém, muita gente discorda, inclusive eu. Em direção oposta, essa ideia de Turing sofre uma objeção clássica no experimento mental do quarto chinês, proposto por John Searle. Imagine uma pessoa trancada em uma sala que não entende chinês. Ainda assim, ela recebe símbolos em chinês por uma abertura, consulta um manual com regras detalhadas e devolve respostas perfeitamente coerentes, indistinguíveis das de um falante nativo. Para quem está do lado de fora, parece que a pessoa ali dentro está compreendendo a língua chinesa. Mas dentro da sala, a pessoa não faz ideia do que está dizendo. Ela apenas lê o manual, escreve, traduz e escreve de volta, sem entender o chinês. O argumento de Searle é direto. Mesmo que um sistema produza respostas inteligentes, não significa que exista compreensão ou experiência subjetiva. Nesse caso, todo projeto transhumanista pode estar tentando integrar o homem a algo que nunca será verdadeiramente alguém, já que máquinas podem não ser alguém de fato, se você perceber. Essa versão digitalizada é você de fato, ou se torna apenas uma interface que finge ser humana? No fundo, isso tudo revela algo perturbador. Não estamos apenas construindo tecnologia, estamos tentando definir o que significa ser humano. Quando você entra nas cosmologias indígenas e xamânicas, e muitas dessas tradições, principalmente nas Américas e em sistemas xamânicos da Sibéria, a morte não é vista como um fim absoluto, ela é uma transição. O ser humano pode deixar de ser humano, mas não deixa de ser sujeito. Pode passar a existir como espírito, como força da natureza, ou até a partir da perspectiva de outros seres, como animais ou outros seres humanos. Uma mudança de estado dentro de um cosmos que continua vivo o tempo inteiro. Aqui, o mundo não é separado entre natural e sobrenatural. Essa divisão simplesmente não faz sentido dentro dessa lógica. Tudo faz parte de uma única realidade viva, onde existem diferentes formas de existência, diferentes formas de consciência. Na linguagem da antropologia moderna, que é o estudo científico das culturas humanas, especialmente em autores como Eduardo Viveiro de Castro, isso é muitas vezes descrito como uma visão animista e perspectivista. Explicando um pouco melhor, cosmovisão que atribui o espírito ao todo cosmos. Isso quer dizer que tudo aquilo que normalmente a gente chama de coisa, animais, rios, árvores, montanhas, não é apenas matéria, é visto como algo que possui uma forma de interioridade, uma espécie de ponto de vista próprio. Por exemplo, uma onça pode ver o sangue como se fosse um vinho. Ela não vê o sangue igual a gente. Já os animais podem se ver como pessoas entre eles. Um rio pode ver cada gota como se fosse seu filho, que não é o mesmo que a gente vê um rio. Então, literalmente, cada ser tem uma perspectiva diferente que compõe o mundo. Agora chega a parte da vida após a morte. Em várias cosmologias amazônicas, de matriz tupi-guarani, dentro dessa visão, morrer não é o fim da existência, mas uma mudança de posição dentro da teia do mundo. Se tudo está vivo e conectado por diferentes perspectivas, então deixar de ser humano não significa deixar de ser, significa passar a existir de outro modo, em outra perspectiva. É como se a morte fosse uma transição de perspectiva. O ser humano pode deixar de ser humano, mas não deixa de ser sujeito. Pode passar a existir como força da natureza, animais ou outros seres humanos. Em tradições siberianas, por exemplo, a morte pode ser entendida como uma passagem para regiões superiores ou inferiores do universo. Não necessariamente um céu ou um inferno, mas um jeito diferente de existir, seja com mais consciência, com mais bondade e por aí vai. Seja um humano, uma força da natureza ou até um planeta, por exemplo. Nas cosmologias andinas, ligadas ao mundo Quechua e Aymara, aparece a ideia de Pachamama, uma noção de terra viva e consciente. Nesse contexto, a vida e a morte não são opostos, mas parte de um ciclo contínuo de troca entre seres, territórios e energia vital. Então, como a própria Terra está viva, assim como animais, assim como rios,
Morrer poderia ser mudar de posição. Às vezes você pode virar uma galáxia, ou pode virar um rio, ou pode virar um macaco, ou uma força da natureza. Você deixa de ser ser humano, mas não deixa de ser sujeito. Esse é o ponto central. Aqui a gente já percebe que todas essas tradições seguem o mesmo padrão. Você pode retornar como outra forma de vida, pode permanecer como força da natureza, memória ou presença ligada ao território. Bem diferente, né? E aí, o que você acha? Já sabia disso? Pois é, uma das mais interessantes do iceberg é essa, muito interessante. Imagina a cena, você chega numa barraca de cachorro-quente e pede: me faz um com tudo. Parece só uma maneira boba de falar, mas talvez seja exatamente isso que você é, um com tudo. Pode ser que quando você for embora dessa vida, você se una ao tudo. Não no sentido poético, mas numa tese muito estranha sobre identidade, chamada individualismo aberto. Mas calma que pra gente explicar essa ideia, a gente precisa explicar outras coisas antes. A gente normalmente acredita que vive no que os pensadores chamam de individualismo fechado. Você nasce, vive como um eu contínuo, que sempre é você, então morre. É simples, intuitivo e principalmente reconfortante ao ego. Quase todo mundo pensa-se assim. Só que quando você tenta justificar isso, a ideia começa a desmoronar. O que exatamente mantém você sendo você ao longo do tempo? É a memória? Mas você esquece quase tudo, e pior que as memórias podem se distorcer. É o corpo? Também não cola, porque biologicamente as células estão sendo substituídas constantemente. Então o que sobra? O que exatamente continua em você? Será que não sobra nada para a individualidade betinha? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada! Alguns, para tentar escapar desse problema, vão para outra saída: o individualismo vazio. A ideia de que você não é uma pessoa contínua, mas apenas um ponto momentâneo da experiência que se apaga e renasce a cada instante. O você de agora não seria o mesmo de 5 segundos atrás, só parece ser. Não existe nenhum ponto fixo dentro da sua mente dizendo, eu sou eu. Existe só pensamento surgindo, sensação mudando, memória aparecendo e desaparecendo, como se você fosse um filme sem projetor. Apenas imagens passando dentro da sua cabeça sem dever satisfação para nada. Esse individualismo vazio defendido por Hume parece resolver o problema da mudança, mas ao fazer isso, curiosamente cria outro problema ainda mais estranho. Se não existe um eu, por que sua consciência não é um caos fragmentado, mas algo ordenado que sabe das próprias convicções? Se você é algo diferente a cada segundo, por que há tanta ordem consciente? Por que não garantir que no próximo segundo um caos role na sua mente? E agora, a pergunta mais pesada de todas contra a ideia do individualismo vazio. Se não existe um eu no comando, então quem tá fazendo a pergunta? E quem vai responder? E aí que entra a terceira alternativa, a mais perturbadora dentre elas, o individualismo aberto. E é esse que a gente vai falar da teoria do pós-morte. Essa ideia fala que existe apenas um único sujeito de experiência, que vive todas as consciências. O eu que você sente agora é estruturalmente o mesmo eu que qualquer outra pessoa sente. Aquilo que diz eu em você é idêntico em natureza ao que diz eu em qualquer outro ser consciente. Nesse caso, a consciência é uma só, mas as formas de enxergá-la são várias, tantas, e cada uma surge de um jeito e de um momento diferente. E aí entra o golpe final. O que acontece quando você morre? Existem várias possibilidades dentro dessa visão de individualismo aberto. Talvez, quando você morrer, você retorne a um estado onde é tudo ao mesmo tempo, uma espécie de oceano de experiência simultânea, quase como se você sentisse uma espécie de onisciência. Você meio que vira tudo ao mesmo tempo. Ou talvez, uma segunda possibilidade, você não vira tudo ao mesmo tempo, mas, por outro lado, passa a viver todas as vidas, uma por uma. Cada ser consciente que já existiu ou existirá é uma instância desse mesmo eu. Isso aparece de forma genial no conto The Egg, onde o protagonista descobre que já foi e será literalmente todo mundo, de Donald Trump até Abraham Lincoln, do Papa Leão até Jesus Cristo, de vítimas a algozes, de santos a pecadores. Quem sabe até vivendo como alienígenas, homens ciborgues do futuro ou homens primitivos do passado. Então, quando alguém nasce, não seria um novo eu surgindo, seria o mesmo sujeito universal voltando a ter outra perspectiva. E esse sujeito universal vai viver cada vida consciente que já existiu. Ele seria basicamente você, eu e todo mundo. Mas nem tudo são flores. Essa teoria levanta problemas sérios. Ela praticamente dissolve a ética individual. Se você vira qualquer um, então o que acontece com o valor de cada indivíduo? Você, que fez um mal pra alguém,
a mesma pessoa que sofreu o mal. Qual o sentido, de você ser um assassino e a vítima em outra? Tem um peso ético enorme. Teríamos que abandonar a ética para aceitar essa teoria, será? Ou será que existe algum jeito de conciliar? De qualquer jeito, eu acho que essa história toda já tá fugindo da nossa compreensão. Comenta aí se você concorda comigo. Se você morre e vira um fantasma, ou acorda da Matrix, ou dissolve sua consciência, ou reencarna, ou volta pra Deus, você ainda é você ou é apenas uma cópia sua? Existe um experimento mental antigo que é simples na forma de se descrever, mas devastador nas implicações lógicas que ele tem, abrindo até um paradoxo. Tal pergunta atravessa séculos e ainda não encontrou resposta definitiva. O navio de Teseu. Imagine um navio preservado como relíquia. Com o tempo, suas tábuas começam a apodrecer e são substituídas, uma a uma. Anos depois, nenhuma peça original permanece. A pergunta é inevitável. Ainda é o mesmo navio? Agora complique um pouco. E se alguém tivesse guardado todas as peças antigas e reconstruído o navio original em outro lugar? Qual dos dois é o verdadeiro? Esse paradoxo não é sobre madeira, é sobre identidade. A ciência moderna mostra algo quase perturbador. Você já não é fisicamente o mesmo de alguns anos atrás. Células da sua pele se renovam em questões de semana. O revestimento do seu intestino acontece em dias. Glóbulos vermelhos duram cerca de 4 meses até serem substituídos. Até o seu esqueleto, que parece sólido e permanente, é completamente remodelado ao longo de cerca de 1 década. Biologicamente, você já passou por um navio de Teseu na vida real e nem deve ter se dado conta. Então conecte tudo isso que eu disse com a questão mais profunda de todas. O que acontece depois da morte? Se você acorda em outro plano depois que morre, ainda é você? Se sua consciência continua em outra realidade, existe realmente uma continuidade real ou é apenas uma reconstrução, uma cópia sua? Se você se torna um fantasma, uma alma, um ser em outro nível, o que garante que esse ser é o mesmo que viveu aqui e não apenas uma versão copiada e falsa de você? A tensão é inevitável. Qualquer teoria de vida após a morte depende, no fundo, de uma teoria de identidade. Se a identidade for apenas informações da sua vida, memórias, personalidade, então uma cópia perfeita bastaria. Mas isso reduz o eu a um mero conjunto de dados, se vira quase que um software, substituível, reinstalável, e isso não parece ser condizente com aquela intuição que nos diz: uma cópia minha não sou eu de fato. Por outro lado, se sua identidade exige uma continuidade que não pode se interromper, algo que precisa continuar existindo para ser o que é, então qualquer ruptura levanta um problema sério, porque a morte é uma ruptura. E se há ruptura, o que exatamente está do outro lado? E aqui surgem os cenários mais provocadores, que dão até crise existencial. Percebe o problema? Uma teoria de vida após a morte, que não preserva identidade, não responde ao que realmente importa, porque não basta que algo continue. A questão é, você continua? Se a resposta for não, então a promessa de imortalidade perde o sentido. Ser substituído por algo que carrega suas características não é o mesmo que sobreviver, é ser sucedido. E no fim, tudo converge para uma única questão: o eu. É algo que pode ser reconstruído ou algo que só pode ser continuado? Porque dependendo da resposta, uma teoria do pós-morte talvez não seja tão coerente, ou talvez ela seja, se conseguir responder bem essa pergunta. Quando você começa a olhar com calma para todas essas ideias sobre morte, religião, filosofia, ciência e espiritualidade, aparece uma coisa meio estranha. Então se preparem para o que vão ouvir, porque eu vim construindo toda essa narrativa do iceberg só para chegar nesse momento. Quando a gente fala de vida após a morte, tem gente que acha que é só especulação ou tentativa de dar sentido ao absurdo da vida. Mas toda teoria após a morte, inclusive o nada, carrega algo em comum. Todas elas, de alguma forma, respondem à mesma pergunta: o que é esse eu que poderia morrer? Porque antes de qualquer ideia de depois, você precisa decidir o que exatamente está indo embora. E aí que começam as diferentes opiniões. No materialismo, o eu é o próprio corpo funcionando. Cérebro, memória e pura química tudo junto. Quando isso acaba, acabou a vida. Não sobra ninguém assistindo nada. Só a matéria que se reorganiza. Se não tem nada além da matéria, então não faz sentido dizer que o eu ainda existe depois da morte. Já em uma visão mais espiritual, o caminho é ao contrário. O eu não é o corpo, é algo separado, tipo uma alma. Então a morte não seria o fim, seria só a mudança de lugar.
Porque se o eu não é só a matéria, então quando o corpo morre, a mente, que é parte desse eu, simplesmente se separa e pode ir para outro plano. Aí existem divisões bem diferentes, tipo algumas tradições budistas, onde a ideia é mais radical. O eu não é uma coisa fixa, é um fluxo, uma ilusão. A morte não leva você embora, porque nunca existiu um você sólido do jeito que parece. No hinduísmo, aparece outra versão. O eu, mais profundo, não morre, mas também não é exatamente individual como a gente pensa, é algo amplo, tipo uma consciência universal. E a pessoa seria uma forma temporária disso, que é basicamente a junção ao todo. Em tradições indígenas e animitas, coisa muda ainda mais. A identidade é ligada a relações com a natureza, com os ancestrais, com o mundo espiritual, tudo misturado. Então morrer é virar outra coisa nesse meio. Na tradição cristã, o eu é a imagem e semelhança de um Deus bom e eterno que quer preservar esse eu, mas deu liberdade a esse eu para escolher ficar perto ou longe dele depois de morrer. Quando você junta tudo isso, começa a aparecer um padrão meio inesperado, mas esmagador. Todas essas teorias, elas estão tentando definir o que é ser alguém. Isso muda completamente o jogo, porque dependendo da definição, se o eu é o corpo, a morte é o fim. Se o eu é uma alma, a morte é a passagem para outra camada. Se o eu é ilusão, a morte não é grande coisa, porque não tinha um eu ali. E se o eu é algo universal, a morte vira uma mudança de forma. Você se une a algo maior. Talvez você só tenha se dado conta agora que esse iceberg foi, no fundo, a tentativa de defender uma teoria sobre as teorias do pós-morte. Porque não dá nem pra falar de depois da morte se não tiver um alguém bem definido passando por isso. E esse alguém muda dependendo da teoria. Veja que diferentes teorias sobre o que é o eu geram diferentes teorias do pós-morte e vice-versa. Isso é muito fascinante de se pensar, na minha opinião. Pensa no paradoxo do navio de Teseu, que a gente já falou várias vezes antes. Se você troca uma tábua por vez, em algum momento, não existe nenhuma peça original. Mesmo assim, todo mundo olha e diz, é o mesmo navio. Agora imagina isso aplicado ao eu. Isso nos faz perceber que para uma teoria do pós-morte funcionar de verdade, ela precisa encarar esse desafio. Talvez antes de perguntar o que acontece depois da morte, ou se algo continua, a pergunta mais profunda seja outra. O que exatamente precisa continuar igual para algo ainda ser considerado você, se nada nunca permaneceu igual desde o início? Fica aí a pergunta do vídeo. Se quiser pode até anotar, porque essa dúvida é sinistra, meu parceiro.